Como é que está sendo essa campanha da Kátia independente pela primeira vez na disputa ao Senado? Você guarda alguma mágoa política do Vanderlei por não ter dado certo essa aliança? Como é que está a sua relação política com Irajá? A senhora sabia da candidatura ao governo por Irajá ou também foi pega de surpresa? Com quem você comeria ou não chamaria? De frente com Maju. Da viuvez para o Sindicato Rural de Gurupi, de lá para a Câmara Federal, na chegada ao Senado, o Ministério da Agricultura, CNA, galgando espaços que, por muitas vezes, ela foi a primeira mulher a conseguir. Quem está de frente comigo hoje, ela que busca o terceiro mandato no Senado, senadora Kátia Abreu. Senadora, tudo bem? Tudo bem, Maju. Obrigada, é um prazer poder estar aqui. Você, para mim, é uma moça muito obstinada, determinada. Eu gosto da sua força, da sua energia. Te desejo tudo de bom sempre. Bacana. E os espectadores estavam esperando muito esse nosso bate-papo, o pessoal sempre perguntando, que dia que vai a senadora Kátia? Eu falei, conseguimos um espaço na agenda. Você já começou uma campanha diferente, senadora, independente. Como é que está sendo essa campanha da Kátia independente pela primeira vez na disputa ao Senado? Na verdade, ela já começou com uma certa independência, mesmo quando eu ainda estava numa tentativa de harmonia com o governador Vanderlei Barbosa, quando lá pelas tantas eu percebi que eu precisava de caminhar só, eu precisava de abrir os meus espaços, mesmo quando ainda estava lá, vendo muita dificuldade do caminho da campanha. E eu sou muito organizada e às vezes um pouco apressada em fazer as coisas, então ali mesmo eu já deslanchei, já descolei e aconteceu tudo que aconteceu, não pudemos caminhar juntos e aí eu pensei, já que eu estava sozinha até aquele momento, por que não continuar sozinha? Porque até então eu tinha visto que as minhas lideranças, todas as pessoas que me apoiam, estavam divididas. Umas apoiavam Vanderlei, outras apoiavam Dimas, outras apoiavam PT, muita gente, Paulo Mourão, o próprio Damásio, eu tinha prefeitos que apoiavam o Damásio na época quando eu tomei a decisão. E hoje, da mesma forma, eu tenho muitos prefeitos que apoiam hoje o senador Irajá. Então eu decidi fazer a vontade de todos e colocar uma coisa muito importante e clara. Eu sou e quero continuar sendo senadora do Tocantins. Não quero ser senadora de um governador A ou do governador B. Eu quero me colocar à disposição do governador que o Tocantins escolher verdadeiramente. Eu não quero ter nenhum tipo de atrito com nenhum candidato. Se eu percebesse que um dos candidatos fosse nocivo ao Tocantins, o meu comportamento poderia ser totalmente diferente. Mas eu vejo que os 4 candidatos, eles são bastante equilibrados, são pessoas boas, não vejo nenhuma questão nociva ao Estado e acho que poderemos ter entre os 4 grandes governadores. Então eu prefiro que a população escolha e eu caminharei junto, porque eu quero ser, na verdade, uma trabalhadora do governador. Eu quero que ele me peça para buscar recursos para construir 40 mil casas populares, que é o déficit habitacional do Estado. Pode deixar comigo que eu encontro o dinheiro. A senadora conhece o caminho das pedras, em Brasília, no Brasil e fora do país. Se o governador quiser me dar a tarefa de buscar recursos para asfaltar 2 mil quilômetros de asfalto, pode me dar a tarefa que eu corro atrás e consigo trazer. Para recapear, também consigo fazer. Enfim, vamos fazer mais investimentos na saúde, terminar os hospitais que não conseguimos terminar, como o de Araguaína, como o de Gurupi, a maternidade de Palmas que está caindo aos pedaços, com os técnicos, o corpo de trabalho lá dentro maravilhoso, com um prédio mal equipado, um prédio nas penúrias. Então, toda e qualquer tarefa e missão que o governador eleito do Tocantins quiser me dar, eu acatarei com muita alegria e pode ter certeza que eu trago resultado. Senadora, então, pelo que a senhora está dizendo, a sua estratégia será permanecer neutra com relação ao apoio ao governo? Independente. Eu vou continuar independente. Eu tenho a minha escolha pessoal para quem vou votar, por uma questão óbvia. Sim, claro, eu vou votar no senador Irajá, mas não quero fazer nenhum tipo de manifestação pública se eu for num palanque, como, por exemplo, em Araguaína. O Marcos Marcelo me apoia e também ele apoia Ronaldo Dimas. Eu não tenho nenhum constrangimento em estar do lado do Dimas num palanque em Araguaína. Eu não tenho do que me envergonhar. Ele é um homem íntegro, foi um grande prefeito de Araguaína. Com Paulo Mourão, se eu chegar numa cidade e o Paulo Mourão for convidado para o palanque, eu não vou descer. O Paulo Mourão foi um grande prefeito de Porto Nacional, é um dos mais preparados do Tocantins, tem projeto para o Estado. A mesma coisa com meu filho Irajá, o senador. Ele é meu filho, mas é um senador da República que mostrou o trabalho dele.
Constrangimento, óbvio, zero. E com Vanderlei Barbosa, igual. Eu, apesar de tudo que aconteceu, as animosidades, o distanciamento, mas nós não tivemos nenhum atrito pessoal. Então, eu torço por ele, que está no governo hoje, para que ele desempenhe bem até as eleições, até o final do ano, onde termina o mandato dele. Ele pode ganhar e continuar. E, se não continuar, se o povo escolher diferente, eu quero estar do lado dele como governador até o último dia de mandato. O que ele precisar de mim, eu estarei à disposição. É isso que a população espera de uma senadora da República. Falando em governador, senadora, vocês chegaram a ensaiar aí uma aliança, acabou que não deu certo, depois da ida do Irajá para o Damaso, aí foi que desandou mesmo. Você guarda alguma mágoa política do Vanderlei por não ter dado certo essa aliança? Não, absolutamente. Eu acho que eu tenho um defeito grave, a transparência. As pessoas dizem que isso é um defeito para político, que a gente tem que um pouco esconder as coisas que pensam. Eu sou bastante transparente. Se eu tivesse algum tipo de mágoa, todo mundo veria em mim. Não tenho mágoa, não tenho nenhum rancor, nenhuma raiva. Apenas sinto muito que ele tenha feito, tenha tomado decisões equivocadas, eu acho, no processo político. Eu acho que foi um tanto precipitado, mas lá na frente nós veremos se eu estou errada ou se eu estou certa. Então, às vezes, a ousadia em excesso, ela pode trazer prejuízos para a própria pessoa. Então, eu analiso que no quadro geral do Estado, apesar de não desejar nenhum mal a ele, absolutamente, eu acho que foram tomadas posições equivocadas. Senadora, uma pergunta que eu tenho certeza que muitos tocantinenses querem saber. Como é que está a sua relação política com o Irajá? Muita gente me pergunta, será que eles estão rompidos? Ou eles fazem tudo combinado? Qual é a sua relação com o seu filho Irajá no campo político? Olha, com a maior sinceridade e transparência também. Mães e filhos, claro que tem atritos durante a vida, durante toda a existência. Mãe é sempre uma perdoadora nata, né? Nunca fica com raiva de filho. Os filhos, às vezes, dão trabalho. Mas, Maju, eu criei os meus filhos com franqueza. Eu criei meus filhos para o mundo. Eu criei os meus filhos para que eles tomassem decisões próprias. Eles ouvem os meus conselhos, mas não precisam atender à risca os meus conselhos. E é isso que eu admiro nos meus filhos. Eles têm a sua vida própria, o seu caminho próprio e as suas escolhas. E eu, sinceramente, tenho que aplaudir as decisões de todos os meus filhos. Aquilo que eles fizeram como escolha, como alternativa. Sim. Pode até ser que eu não concorde, que eu fique aborrecida, que eu fique contrariada, mas os meus filhos não pecam pela apatia. Meus filhos podem pecar por excesso de atitude, né? Eu prefiro uma atitude mal posta do que uma apatia e falta de decisão. Então, também lá na frente nós vamos ver se o Irajá tomou atitude correta ou não. Mas nenhum rompimento, isso não existe entre mãe e filho. É claro que não há concordância de 100% em todas as atitudes, isso é claro, porque eu não escondo isso de ninguém no Estado. Nós não tivemos uma concordância de 100% nas escolhas, mas eu também compreendo que filho, ele se dói pela mãe, assim como a mãe se dói pelo filho. E naquele momento lá atrás, quando o governador Vanderlei se estabilizou na cadeira, houve uma mudança de tratamento com relação a nós. Antes nós éramos muito paparicados, muito elogiados, muito homenageados, e depois disso as coisas mudaram muito. Não estou dizendo que isso foi da parte diretamente do governador, mas principalmente do seu grupo político. Houve uma mudança de atitude radical. E eu, como mais velha, os cabelos brancos aqui pintados, você aguenta mais firme esses confrontos e esse tratamento com um pouco mais de paciência. O Irajá, mais jovem, menos de 40 anos, se doeu pela mãe por ver o tratamento que estava recebendo por parte de alguns deputados estaduais e por membros do governo do próprio Vanderlei, não são todos, mas que apostavam e queriam esse afastamento. Agora, o porquê, nós vamos um dia saber lá na frente. Entendi. A senhora sabia da candidatura ao governo por Irajá ou também foi pega de surpresa? Foi, de surpresa. Ele me contou um dia antes de anunciar, ele esteve em casa e disse que se ele não ia continuar deixando as coisas acontecerem, ele não concordava com o modus operandi do governo, não concorda com a forma de administrar que o governo está se encaminhando, isso foi a opinião dele, e achava que ele não podia cruzar os braços como senador da República, ele queria e sentia a necessidade de agir e de tomar uma posição. Então, embora eu, naquele momento, não concordasse com a atitude dele, mas respeitei a decisão porque estava tomada. Nada que eu dissesse podia reverter.
Senadora, na sua opinião, a população e o meio político entendem esses movimentos seus e do Irajá no campo político? No campo político, Maju, eu sinceramente não estou preocupada, porque o campo político ele é dividido entre dois lados, os que acreditam e gostam de você e os que são adversários e até mesmo alguns adversários que são inimigos, que se colocam como inimigos. Sim. Mas, na verdade, esses dois grupos políticos, eles vivem dentro de uma bolha, né? Isso no país inteiro é assim. Os políticos têm mania de se fecharem numa bolha e achar que o que a população pensa é o que nós pensamos dentro dessa bolha. Então, eu vivo com alfinete, furando essa bolha e tentando ficar de fora dela. Então, essa bolha não me captura fácil. Essa bolha não me consome e não me mobiliza. Ela não direciona a minha vida. A minha vida é direcionada pelos meus princípios, pelos meus valores. Essa bolha, às vezes, quer impor em você determinados comportamentos, essa classe política. Então, você tem que fazer um esforço enorme para que ela não te leve para o centro da bolha. Eu prefiro ficar de fora dela e entender o que as pessoas pensam e o que as pessoas querem de uma senadora da República, uma cidadã correta, uma mãe, uma avó que nunca decepcionou sua família. Não sou perfeita, longe disso, mas que procuro agir corretamente. Eu tenho quase 30 anos de vida pública e ninguém no Tocantins conhece um processo meu de corrupção, por exemplo. Esse exemplo para o Tocantins eu jamais darei. Noto muita maturidade nas suas palavras, senadora, não só pela sua experiência política, mas uma coisa que muitos políticos têm dito também é que estão notando uma nova Kátia nessa campanha. Por muitas vezes, em polêmicas nacionais ou até aqui, muitas vezes você ficou com essa imagem de a durona, a brava, a Kátia Abreu, aquela que vai, né? Essa campanha, vocês estão querendo dar uma suavizada nessa Kátia durona, digamos assim? Olha, Maju, eu acho que comportamentos precisam ser mudados no país inteiro. Na eleição passada, por exemplo, de Bolsonaro e Lula e Ciro Gomes e todos os demais candidatos, nós vimos quase que um ringue de lutas e de agressões, e aquilo me chocou profundamente. Chegou no fim, eu nem assistia mais, porque não tinha debate construtivo. O que você pretende fazer? Bom, nós temos um déficit popular de tantos milhões de casas. Como eu vou resolver isso? Nada. Eu vi o Jornal Nacional ontem, a entrevista do Bolsonaro, eu não vi uma proposta, porque também não foi perguntado para ele, né? Como resolver o déficit habitacional? Como resolver o desemprego? De que forma? Através disso, daquilo, da construção civil, da construção de estradas? O que você pretende fazer? Então, eu acho um desrespeito à população nós não termos perguntas objetivas para aquilo que querem fazer. Eu, por exemplo, tenho milhares de projetos, de sonhos que eu ainda quero realizar. Então, eu quero que me pergunte sobre isso. Falar sobre política é necessário. Ótimo falar sobre política. Eu acho que faz parte da nossa vida. Mas eu fico maluca para falar sobre o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, o que eu fiz de bom pelo meu estado. Então, não contem comigo em nenhum debate. Já na suplementar eu já agi dessa forma, baseado no que eu tinha visto na eleição nacional. Não contem comigo para uma briga de como chama aquelas lutas agora? MMA. Não contem comigo, não terão um adversário nessa condição. Agora, se quiser discutir sobre tributação, sobre como incentivar os empresários a vir industrializar o Tocantins, como gerar empregos, como resolver o problema de 40 mil casas no Tocantins, conversa comigo sobre isso. Como administrar melhor os hospitais, como melhorar a educação do Estado, principalmente através da escolha profissional das diretoras das escolas. Converse comigo sobre isso, porque eu acho que é isso que a população merece ouvir. A população fica lá do outro lado, senta na televisão, quando tem paciência, porque não tem mais. O que essa cidadã tem para mim? Deixa eu sentar aqui e escutar. Aí, de repente, começa eu e a Maju, que é candidata, a falar os podres uma da outra, né? Uhum. E a cidadã tá lá sentada. E eu, minha filha, e eu, vocês duas, pensem em mim aqui. Vocês têm o quê para mim? Então, a Kátia, valente, corajosa, trabalhadora, lutadora, essa aqui não vai morrer nunca. Eu sou uma leoa para defender o meu estado Tocantins, para defender os meus amigos, para defender as pessoas que eu acredito que são pessoas honradas, pessoas de fibra. Essa Kátia vem todas as vezes que precisar.
Entendi. Falando em pautas propositivas, senadora, você tem falado muito em combate à fome e à miséria no Tocantins. Inclusive, no discurso seu semana passada, você disse que quer dedicar os próximos 8 anos a combater essa pauta. Como combater a fome e a miséria no Tocantins? Eu gosto de incluir, inclusive, a desigualdade, que teoricamente, eu gosto de colocar uma diferença, né? A pobreza, ela implica muito a falta de alimento. É você não ter 3 vezes no dia, é você só ter uma, ou ter 2, ou mal alimentação. Então, acho que se a fotografia da pobreza e da miséria é você, o mínimo, não poder comer as refeições diárias. A desigualdade, ela está muito ligada também à condição de renda. Mas a desigualdade é você poder fazer uma cirurgia de cataratas e eu não. Isso é desigualdade profunda. Eu não sou tão pobre, talvez eu consiga até comer, eu consiga ter uma casa de 50 metros quadrados razoável, mas não consigo pagar 10 mil reais para fazer uma cirurgia de catarata. Então, isso é desigualdade pura, né? Então, por que eu consigo operar meu joelho, que eu caí da motocicleta, e você no HGP fica lá 6 meses esperando a sua cirurgia, porque não tem uma placa de 5 centímetros para colocar no seu joelho. Isso é desigualdade. Então, nós precisamos um tratamento mais próximo do ser humano, do direito que ele tem, não é nenhum favor, né? E as injustiças são graves no Estado. Nós temos a condição de pessoas que não tem direito nenhuma oportunidade. Isso é uma injustiça eu poder, por exemplo, querer ser diretora de uma escola e precisar da indicação política de alguém, sendo que eu sou muito melhor, talvez, do que você como diretora da escola. Você pode ser ótima jornalista, mas às vezes não vai ser boa diretora. Eu posso ser uma boa psicóloga, mas posso ser uma péssima diretora. Então, essa questão de 100% das escolhas das diretoras do Estado serem políticas, eu até não tenho nada contra. Eu só sou contra e acho uma injustiça com os alunos do Tocantins esse critério ser meramente político e não ter um critério técnico. Eu posso ser uma indicação política, mas eu cumpri o critério técnico. Eu tenho gestão na escola? Eu tenho curso de gestão? Qual é a minha habilidade para administrar uma escola? Uma escola é uma micro pequena empresa. Se o dono dessa micro pequena empresa, que seja uma barbearia, que seja uma pequena perfumaria, uma lojinha de sapatos ou de roupa, se a dona não tiver o mínimo de qualificação em gestão, provavelmente ela deverá fechar essa loja. Então, a diretora da escola, ela precisa ser mais do que uma dona de micro e pequena empresa. Ela tem que ser um pouco política, ela tem que ser uma super gestora para administrar aquele mundo maravilhoso que é a escola, composta por professores, por coordenadores, por serviços gerais, sobre as merendeiras, sobre o policiamento na porta da escola. Então, tem que ser uma grande gestora. E eu não vejo esse critério ser colocado nos últimos 10 ou 15 anos do Tocantins. Muito bem, senadora, ótimo. Senadora, agora nós estamos numa parte boa aqui, do nosso quadro. Eu há 17 anos cobrindo política no Tocantins e sempre vejo toda a campanha, seja de prefeito ou campanha estadual, o pessoal comendo Xambari. Foto, vídeo, em campanha, né, João? Todo mundo tá ali no Xambari e tal. E eu queria esse quadro, que é: com quem você comeria ou não Xambari? Olha que todo mundo que passa por aqui sempre comenta também. E agora é a sua vez. Vamos lá para quebrar. Aliás, lá em casa o almoço hoje, coincidentemente, foi Xambari. Olha. E acharam um Xambari enorme, ele tava cheio de tutano dentro. Aquela coisa delícia. Bem diet, sabe? Inclusive, bem muita light. gente aqui disse que já comeu Xambari na sua casa. Primeira, sua concorrente aí, professora Dorinha, vai em Xambari? Se eu comeria um Xambari com ela, perfeitamente. Ela é uma deputada federal do meu estado, muito ligada e conceituada na educação. Comeria um Xambari com ela tranquilamente. Eu sinto que, politicamente, as pessoas colocam muito uma polarização entre vocês, Cátia e Dorinha. Como é que duas mulheres com biografias admiráveis disputando a vaga. Como é que você tem visto isso? Tá nessa disputa com ela? Eu fico feliz. Quanto mais qualificação tiver os candidatos do meu estado, de um modo geral, deputados, senadores, governadores, eu fico feliz. Acabei de dizer agora há pouco que os 4 candidatos a governadores, na minha avaliação, são muito bons. Não tem nada que nos preocupa. Então, quanto mais qualificado for o quadro, significa um melhor amadurecimento da classe política e também da escolha do eleitor. Muito bem, vamos ver, Silvio.
Também agora o concorrente Carlos Amasta. Vai em Xambari, senadora, com a Amasta? Eu não tenho, assim, nenhuma mágoa ou alguma restrição com o Amasta. Eu tenho dificuldades de comer um Xambari com quem muda de opinião e não cumpre compromisso com retidão e com constância. Então, comer Xambari com quem não cumpre palavra, eu tenho dificuldade. Aí, vamos lá. Com seu filho, senador Irajá, o Xambari. Maju, eu já amamentei esse menino no peito e na mamadeira. Como é que eu não vou comer o Xambari com ele? Tá certo. Muitas vezes o meio político fica tentando, né, criar isso, mas a senhora deixou claro, já falou, já deixou muito claro sobre isso. Vamos lá, Silvio, o que mais? Candidato ao governo, Ronaldo Dimas. Vai em Xambari? Comeria tranquilamente. Ele é uma boa pessoa, foi um grande gestor, é um engenheiro e administrou maravilhosamente bem uma grande cidade do meu estado, transformou aquela cidade, comeria com tranquilidade. Vocês ensaiaram muito uma composição, senadora? Conversamos muito, assim como conversei com Paulo Mourão, com Damaso, com todos. Eu acho que nessa hora, cada encontro é um ganho, que a gente discute, conversa, acrescenta e acaba criando um vínculo sem agressão, né? Todas as vezes que eu conversei com o Dimas, com o Paulo, com o Vanderlei, com o Damaso, foram conversas respeitosas e sempre de projetos para o Estado, discutindo sobre o Tocantins. Então, eu sempre saí dessas conversas maior do que entrei, porque aprendi com eles. Que bacana. Mais um, Silvio, vamos ver. Atual governador Vanderlei Barbosa. Vai o Xambari em Taquarussu, de preferência? Comeria tranquilamente, comeria com o apelido dele, Lelei. Comeria um Xambari com Lelei tranquila. Então, bacana. Vamos ver quem mais, vamos lá. Paulo Mourão, candidato ao PT. Total, vai o Xambari, senadora? Total, ia demais. Ele fez bem a cidade de Porto Nacional. Assim como o Dimas fez a Araguaína, assim como o Damaso fez em Paraíso, em todo o estado, o Vanderlei lutando para fazer bem ao Tocantins, o Irajá que faz bem aos municípios, levando tantas emendas, e o Paulo não é diferente. Comeria Xambari numa boa. Bacana. Quem mais? E aí, presidenciável Lula, que eu sei que é seu amigo pessoal, vai em Xambari? Ia. Será que ele vai gostar? Será que ele conhece Xambari? Mas eu comeria com ele, eu ia ensinar ele a comer Xambari. Para presidente agora, quem que a senhora apoia, senadora? Eu vou fazer da mesma forma que fiz e que estou fazendo com relação ao governo do estado. Eu vou me manter neutra, eu tenho a minha preferência, eu tenho o meu voto escolhido, vou votar, não vou me abster, muito ao contrário, eu tenho a minha preferência, mas não quero influenciar, porque da mesma forma eu quero ser uma senadora do Brasil e qualquer presidente que foi eleito, Lula ou Bolsonaro, eu quero estar lá no Senado Federal ajudando o meu país. E torço para que seja eleito um presidente que se preocupe verdadeiramente com as pessoas mais humildes, com as pessoas mais simples, com as dificuldades do ser humano, com a dificuldade do desemprego, da pobreza, da falta de oportunidade. Então, lá na frente, com certeza, nós vamos colocar a nossa posição aberta. Muito bem, mais um aí. Presidente Jair Bolsonaro, vai em Xambari? Esse eu já sei que já comer, parece que gostou. Ele já comeu Xambari? Não, eu não recusaria de jeito nenhum, vou explicar por quê. Ele é presidente do Brasil pelo menos até o dia 31 de dezembro. E uma senadora da República não pode se recusar a comer um Xambari ou qualquer outra comida com o presidente da República. Na sua opinião, ele merece ser reconduzido na presidência do Brasil, senadora? Eu acho que essa avaliação ela é muito profunda. Todos tiveram benefícios e tiveram os seus ônus e bônus. Eu não acredito que ninguém se elege ou se candidata para começar em qualquer posto para ser ruim. Não, eu vou me candidatar porque eu quero ser ruim. Não acredito nisso. Eu acho que todo mundo que se candidata pensando em acertar. Bolsonaro teve erros, teve alguns acertos, teve acertos também. Agora, isso tudo tem que ser pesado na balança de acordo com os interesses da população. Às vezes, na parte que ele foi bom, não satisfaz a um grupo de pessoas que esperavam uma outra coisa. E, por outro lado, nós também enxergamos uma boa parte da população que gosta do que ele fez e apoia ele. Então, a eleição está bastante acirrada, bastante dividida. Lula com uma certa vantagem em nível nacional, mas já um pouco mais diminuída. Então, eu acho que vai ser uma eleição bastante disputada. É verdade. Senadora, por que os tocantinenses que estão nos assistindo devem dar uma oportunidade de um terceiro mandato para você?
Obrigado pela pergunta. Eu quero dizer a todo esse povo maravilhoso do Tocantins que me abraçou na hora mais difícil da minha vida. Eu já sou grata, eternamente grata, porque cheguei aqui, na verdade, uma pessoa que estava pela metade de tanto sofrimento, com tremendas dificuldades, com 3 filhos pequenos, 2 pequenos, um na barriga, viúva, sem ver um futuro na minha frente. E esse Tocantins me abraçou, me deu oportunidades que jamais eu imaginaria na vida. E hoje eu digo com muita franqueza, do fundo do meu coração, eu não quero dizer que sou melhor do que ninguém nessa vida. Eu só digo uma coisa: eu sou mais experiente do que todos os meus adversários, os meus concorrentes, vamos assim dizer. Eu tenho mais experiência do que eles para enfrentar esses próximos 4 anos com um próximo governador que, pelo amor de Deus, fique 4 anos na cadeira, porque é isso que eu preciso. Eu trabalhei duro diretamente com os municípios, trazendo milhões e milhões de recursos para a saúde, para asfalto, máquinas, equipamentos, postos de saúde, construções, mas eu queria muito poder ter um governador que eu confiasse, que eu tivesse confiança para investir, trazer os recursos e ir trabalhar. Eu quero ser uma trabalhadora do governador eleito. Então, eu julgo que nesse momento, onde o Tocantins precisa ter uma retomada de crescimento, são 12 anos que nós estamos trocando de governador a cada 2 anos. E eu criei muita experiência. Repito que conheço o caminho das pedras em Brasília, no Brasil e fora do Brasil. Não é contar vantagem nenhuma. Ao contrário, eu sou obrigada a ser assim. Eu me esmero para ser assim. Eu faço força para ser importante. Eu faço força para ser competente. Eu faço tudo para ser honesta. Justamente para fazer jus à escolha que o povo fez de mim e o salário que eu ganho, que não é pequeno. É um bom salário para eu ser nota 10. Então, eu não posso ser nota 9. Eu tenho que ser nota 10 para fazer jus ao meu mandato. Nós temos, Maju, 81 senadores. São 12 mulheres e eu sou uma delas. Agora, o número pior não é esse. 133 anos de Senado. 145 senadores conseguiram mais de um mandato. E as mulheres, só 4. E eu sou uma delas. Só 4 mulheres em 133 anos conseguiram 2 mandatos. Dessas 4, 2 tiveram 2 mandatos, 3 tiveram 3 mandatos. 3 dessas mulheres tiveram 2 mandatos e só uma teve 3 mandatos. Eu serei a segunda a ter 3 mandatos, com a ajuda de Deus e do povo do Tocantins. Então, eu coloco a minha experiência à disposição de vocês e todo o amor profundo que eu sinto pelo Tocantins. Uma última pergunta, senadora, você está com a candidatura independente, porém, tem um ingrediente aí importante que é um apoio de vários prefeitos. Na sua convenção, inclusive, até um dos pontos altos, que muitos prefeitos fizeram questão de falar e declararam lá, né? São quantos prefeitos hoje apoiando o seu projeto de mais um mandato? Maju, eu gosto de falar de um modo geral, não só prefeitos, que são importantíssimos, mas eu tenho ex-prefeitos valorosos. Hoje eu tenho declarado na minha convivência e na luta junto comigo, eu tenho 77 prefeitos confirmados. E ainda tenho 10 que eu vejo uma certa dúvida e eu respeito o momento deles para a hora certa eles virem. Mas com esses 76 guerreiros eu conto dia e noite. Eu devo ter ex-prefeito do mandato anterior, eu tenho em torno de 63 ex-prefeitos do mandato anterior. Tem cidade que coincide o prefeito e o ex me apoiando. Prefeitos que são ex de todos os tempos, eu tenho quase 300 ex-prefeitos. Então, muitos vereadores, muitos líderes importantes, pessoas que já se doaram para o Tocantins e que acreditam na senadora, que acham que eu posso contribuir mais nesses próximos anos, os próximos 4 anos de um governador, mais 4, porque são 8 anos de mandato. E ao fim e ao cabo, Maju, eu resumiria o meu próximo mandato, como você disse, que eu tenho falado muito de combate à pobreza, desigualdade e as injustiças. Na verdade, eu resumo tudo isso com uma frase, Maju. Eu quero cuidar de gente, eu quero falar de gente. Eu quero falar de gente para gente. Eu construí coisa demais, tijolo, cimento, piso. Eu não quero fazer isso. Eu vou dedicar todo o meu mandato, os 8 anos, todo centavo que eu trouxer de Brasília vai ser para investir nas pessoas. Eu quero gente feliz, Maju. Eu não quero mais gente infeliz dentro de prédio.
Então, eu vou investir nisso. Quando eu falo nisso, eu estou falando da saúde, eu estou falando de oportunidade, de trabalho, de bolsa, estou falando de juventude, estou falando do esporte, estou falando de centenas, dezenas de meninas que engravidam na adolescência e abortam por falta de oportunidade, correndo risco de vida, estender a mão para essas meninas, as mulheres que sofrem de violência doméstica, poder ter um acolhimento melhor, é poder você investir na boca das pessoas, nos dentes do povo do Tocantins. Vai ser o meu grande programa que vai chamar Tocantins Sorridente. Eu quero fazer com a parceria de todos os odontólogos do estado, não quero fazer governamental, quero fazer PPP, parceria público-privada, o dinheiro vem de Brasília, eu entrego para o prefeito, ele contrata os odontólogos e vamos fazer um grande mutirão. Quero fazer um serviço dentário de primeira linha, como fiz com a catarata. Quem conseguiu operar quase 11 mil pessoas. No final do ano eu vou chegar com 16 mil cirurgias. Vai conseguir fazer também com a questão dentária do Tocantins. Não quero fazer carizinha e nem dentadura, não. Eu quero fazer cárie, eu quero fazer canal, eu quero fazer implante, eu quero colocar aparelho. No que eu conseguir fazer, eu quero fazer um serviço bem feito. Não garanto que vou fazer para o Tocantins inteiro. Vou lutar para fazer para o Tocantins inteiro com todo o recurso que eu tiver. Se eu investir 16 milhões em catarata, eu vou investir 30, 40, 50, o que for necessário para cuidar dos dentes das pessoas, para elevar a autoestima, para mudar essa cultura da arrancação de dente. Eu acho que isso é um retrato de um país e de um estado desenvolvido. Então, esses são pequenos exemplos, importantes, mas simples exemplos que eu quero trazer aqui para a população. Vamos falar de gente, vamos cuidar de gente, vamos lutar para fazer gente feliz. Muito bem, senadora. Parabéns pelo programa, pelo projeto. Obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade. Sei que você, mesmo com o pé quebrado, já estava subindo no cavalo, na cavalgada em Muricilândia e já andando pelo Tocantins aí. Que Deus abençoe a sua caminhada, de todos os candidatos. Obrigada. E você que está nos acompanhando, continue acompanhando aqui o De Frente com Maju, com entrevistas diretas, um papo direto e reto, falando um pouco de política, mas também das propostas aí dos candidatos a governo e a Senado. Hoje foi aqui a candidata Cátia Abreu. Vamos trazer mais candidatos e você continua aí acompanhando o nosso trabalho de jornalismo político, profissional do Tocantins. Porque você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço e até a próxima.